Olá pessoal, eu sou a Meca Andrade e estou aqui na sede do Grupo Método para falar hoje com vocês sobre crises, problemas de comportamento, crises comportamentais em pessoas com TEA, a convite da Laura, do Portal do Espectro. Então a primeira coisa que a Laura me perguntou e que eu também escuto bastante é por quê? Por que meu filho tem crises, dificuldades comportamentais em formas de crise, vamos dizer assim, embora isso signifique várias coisas para várias pessoas, por que ele tem essas crises? Queria poder te dar uma resposta bem simples, uma resposta única para todos, mas na verdade não existe essa resposta. Então, na verdade, essa é a pergunta mais importante na hora de lidar com a crise, tanto do ponto de vista do manejo, quanto do ponto de vista do tratamento. Eu preciso ter uma ideia do porquê que isso acontece. Então, para poder sugerir como você vai lidar, eu preciso construir uma hipótese sobre por que ela ocorre. E uma das coisas que mais me incomoda na minha prática profissional é quando eu não consigo chegar a essa conclusão tão rápido, quando se apresentam alguns mistérios para mim que fogem um pouco à regra. Mas de qualquer forma, o que a gente sabe é que crises comportamentais, ou esses meltdowns, essas crises de birra, esses descontroles maiores, não são necessariamente uma característica da pessoa com TEA. Então, isso primeiro precisa ficar desassociado, porque a pessoa com TEA tem outras questões, as características são outras. Mas de alguma forma elas tangem nas crises, de alguma forma elas contribuem para as crises. Então vamos falar sobre as características da pessoa com TEA, para entender por que essas crises ocorrem. Dificuldades de linguagem, e muitas vezes isso se manifesta na dificuldade de compreensão ou na dificuldade de expressão. Então você não consegue expressar necessidades que você tem, satisfações que você tem, satisfações que você tem. E isso muitas vezes resulta em problemas de comportamento, resulta em situações muito aversivo. Imagina se a gente não conseguisse continuamente expressar da forma como a gente quer aquilo que a gente quer. Então, nesse caso das dificuldades de linguagem, as crises comportamentais são secundárias à dificuldade de linguagem. Em outros casos, por exemplo, tem questões sensoriais na pessoa com TEA. Então, hipersensibilidade a algum tipo de estimulação, ou dificuldade de lidar com certas situações. Enfim, isso acaba gerando estímulos aversivos, vamos dizer assim, condições aversivas que a gente, como ser humano, tende a evitar. Isso é importante para a nossa sobrevivência como espécie. Quer dizer, a gente evita estímulos que são ruins para a gente. E aí muitas vezes você tem a combinação desses dois fatores, Então, se sobrepõe a dificuldade de comunicação, se sobrepõe essas características, essas particularidades sensoriais que todos nós temos, Eu, quando era pequena, tinha medo de fogos de artifício, de barulhos explosivos. Então, meu filho tem uma aflição de mão raspando. Então, quer dizer, a gente tem essas hipersensibilidades, mas a gente tem o comportamento verbal, a linguagem para lidar com ela. E quando essas coisas se sobrepõem, uma ausência de comunicação ou dificuldades outras, muitas vezes você vai desenvolver repertórios que são alternativos e não necessariamente desejáveis. Então as crises, elas podem representar isso na pessoa com autismo. Não sei se cobre tudo, mas o que eu queria deixar claro aqui é que a crise não faz parte do autismo. A crise é uma consequência de dificuldades que muitas vezes são trazidas junto com o autismo. Eu acho que essa pergunta eu cubro dessa forma. A outra pergunta que apareceu aqui, e que me aparece também frequentemente, é se tem características comuns nessas crises que eu estou falando, de diferentes pessoas e idades e grupos das pessoas com autismo. Eu tenho 30 anos trabalhando só com autismo e, na verdade, por que as pessoas me procuram para falar sobre isso? Elas me procuram porque eu trabalhei muito tempo, a maior parte da minha carreira, na verdade, da minha trajetória profissional, foi trabalhando com pessoas com dificuldades maiores mesmo, com essas crises muito frequentes ou muito intensas, mas muito perigosas, nos Estados Unidos.
Então eu trabalhava lá num centro altamente especializado chamado New England Center for Children, para quem quiser saber um pouquinho mais a respeito, é só ir na internet. Mas é um lugar, um centro de tratamento extremamente caro, que apenas pessoas com problemas mais graves são encaminhadas, né? Os valores do tratamento lá são de fato os mais elevados do país. Então, os casos que eu pegava lá eram casos mais graves. Nesses casos mais graves, eu acho que não existe literatura muito adequada para isso. Talvez você encontre algumas referências em termos de porcentagens, mas não de topografias de tipos. Tem uma revisão conhecida de um autor chamado Brian Iwata, que fez vários estudos em problemas de comportamento, principalmente em comportamento autolesivo, e ele descreve muitas topografias, ou seja, muitas formas de comportamento que são relativamente prevalentes nessa população. Eu, pessoalmente, da minha trajetória clínica, observo algumas semelhanças em topografias de comportamento autolesivo e também de comportamento heteroagressivo. Então, deixa eu só dar uma explicadinha. Quando eu falo autolesivo, eu estou me referindo àquele comportamento que o indivíduo engaja e que produz lesão nele próprio, e heteroagressivo produz lesão no outro. Então é bem simples assim. Eu considero autolesivo aquilo que produz lesão. Então não interessa se é uma estereotipia no sentido de autoestimulatório, não se refere à causa, se refere à consequência. Então, quando eu vejo nas formas de autolesão, crianças ou jovens ou adultos com autismo que engajam em autolesão, é muito, na minha trajetória clínica, e na literatura também aparece bastante, é muito recorrente crises envolvendo comportamento agressivo contra a cabeça, o rosto, diferentes áreas, mão fechada, mão aberta, cabeça no chão, cabeça no joelho. Eu sei que eu estou falando de várias formas de comportamento que muitos de vocês já viram ou já ouviram. Tapas na própria cara, cabeça na parede, cabeça no chão, cabeça no móvel, lateral da cabeça, frente, enfim. São formas que a gente vê bastante. Joelho também, por alguma razão a gente vê bastante autolesivo nas articulações, bater pulso, bater joelho, cotovelo. Algumas regiões são mais, é uma questão, acho que até de pesquisa, algumas regiões são de fato muito, vamos dizer assim, visadas, né? Do ponto de vista da heteroagressão, ou seja, da agressão ao outro, agressão é isso, é soco, é tapa, é puxão de cabelo, é mordida, são coisas assim, mas são, assim, em sua grande maioria, são formas de agressão relativamente rudimentares, vamos dizer assim. Elas não são super planejadas, elas não são super sofisticadas, elas são explosivas. Então, acho que essa característica, explosivas no sentido mais de descontrole e sem intenção, assim, não gosto de usar essas palavras para explicar as coisas, mas eu acho que isso deixa mais claro, né? A pessoa, na minha experiência, a maior parte das pessoas com TEA que tem explosões agressivas são explosões de descontrole mesmo e com pouca sofisticação, quer dizer, não é muito ninja, assim, embora às vezes é lógico, vai causar algum prejuízo sim. Então essas são as características comuns. E as outras características comuns são as características mais funcionais, ou seja, por que elas ocorrem? Elas ocorrem em geral por uma questão de comunicação ou por uma razão sensorial, mas ela normalmente ocorre por uma dificuldade de lidar com uma situação que é gerada por um desses dois eixos de dificuldade, entendeu? Então é uma falta de repertório para lidar com uma situação de desconforto que é causada ou por uma dificuldade de comunicação ou por uma particularidade sensorial. Acho que isso resume um pouco a minha opinião a esse respeito.